Sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril, e vamos começar agora mais um talk show da nossa sociedade. Primeiramente, gostaria de parabenizar a atual diretoria, em nome do presidente Giancarlo, que trouxe essa iniciativa para a gente poder falar um pouquinho, principalmente com os nossos pacientes, com o público leigo, explicar um pouco sobre a nossa especialidade e sobre aquilo que a gente trata no nosso dia a dia. E para conversar com a gente hoje, nós temos aqui a presença de dois colegas, agradecer muito o convite, o aceite do convite de participar. Nós estamos com o Dr. Luiz Sérgio Marcelino Gomes, que é mestre e doutor em ortopedia pela USP, campus de Ribeirão Preto, foi o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril na gestão 2009-2010 e atualmente é o presidente da Comissão de Infecções Musculoesqueléticas da SBOT. Além disso, estamos com a presença também do Dr. Ademir Shiroff, que foi presidente da SBQ em 2008 e 2009 e é o diretor clínico do Hospital Marcelino Champagnat. Hoje a gente vai discutir o que é e quando realizar a troca de prótese de quadril. Então, assim, até para a gente poder entrar nesse assunto, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para os nossos convidados é: quanto tempo dura uma prótese de quadril? Existe diferença de durabilidade entre os diferentes tipos de prótese que a gente tem hoje para ser utilizado? Hoje a gente vai discutir o que é e quando realizar a troca de prótese de quadril. Então, assim, Shiroff. Sim. Ô, doutor Shiroff, pode falar. Okay. Desculpa. Não, nós sim, existem algumas diferenças, porque quando nós vamos falar em artroplastia total de quadril, elas são recentes. As artroplastias total do quadril, quando começaram a dar certo, a partir dali ser reproduzidas todas, nós estamos falando em 1962. Né? Então, é bastante recente, são bastante jovens. E, na época, nós tínhamos aí o plástico, que era mais amolecido, nós tínhamos um metal que não era tão polido, né? Então, existe alguma diferença. Depois, com a tecnologia, que as coisas foram modificando. Né? Então, depois nós conseguimos aí alguns plásticos mais endurecidos, nós tivemos a tecnologia do polimento, né? E depois nós tivemos aí a acrescentação, que não sabemos certo se vai dar certo ou não, que é o acrescimento de antioxidantes, que é a vitamina E, que toma aí com mais ou menos 10 anos de idade. Então, existe sim o espessamento, a grossura do polietileno, se ele é mais duro, eu acho que o polimento do metal é que melhorou bastante. Né? Marcelino, você quer comentar alguma coisa? Realmente você tem muita razão no que você disse. Agora, eu acho que antes disso, quando a gente já fala em trocar uma prótese, nós temos que deixar bem claro para os ouvintes, para os telespectadores, que, na verdade, a cirurgia de prótese ela é um dos procedimentos que tem a melhor relação de risco-benefício, não é de cirurgia ortopédica, não, de cirurgias de todas as especialidades. Isso porque a prótese de quadril, quando uma pessoa tem um desgaste, que o quadril dele fica destruído, o que acontecia há 40 anos atrás? Essa pessoa estava condenada, né, a ter dor progressiva, incapacidade progressiva, então apareceu a prótese de quadril. E essa prótese veio para resgatar a qualidade de vida do paciente. Então, antes de falar em trocar, é importante ver a importância da cirurgia de prótese de quadril. Tanto é que, vejam vocês, ela foi tida como a cirurgia do século. Né? Em vários trabalhos científicos foi considerada a cirurgia do século. Agora, então vamos passar para os dias de hoje. Quanto dura uma prótese de quadril? Se nós pegarmos os estudos mais recentes de registros e etc., nós podemos dizer que em 20 anos, que é o que a gente tem os trabalhos mais consistentes, né, a sobrevivência em 20 anos das próteses mais modernas é de 90% a 95%.
que significa isso? Significa que, se você fizer uma prótese de quadril hoje, a chance dela estar funcionando daqui 20 anos é de 90% a 95%. Então, nós vamos estar falando hoje de troca de prótese, que é uma exceção. Quer dizer, não é a regra. Hoje nós estamos falando de filigrana da prótese. Qual é o normal da prótese? Ela dá certo, o paciente ficar bem, com saúde e resgatar a sua qualidade de vida. Agora, nós vamos falar de quando ela não dá certo. Então, nós estamos falando aí em 5% dos casos, né? Isso que é importante a gente ver. E, agora, pergunta aí da durabilidade dos diferentes tipos, né? Existe uma diferença, mas dentro desse 90% a 95% estão os diferentes tipos de prótese, ou seja, a diferença entre eles também é uma diferença pequena, né? E hoje, por exemplo, a gente sabe que o acetábulo, que é essa parte da bacia que a gente substitui pela prótese, se vocês estiverem vendo aqui, o fêmur se articulando com a bacia, que é o acetábulo, essa é a articulação do quadril, né? Então, se nós temos na prótese um componente que vai no acetábulo e um componente que vai no fêmur, né? Então, são esses dois tipos aqui que vão formar a prótese de quadril. Então, isso aqui, não sei se todos estão vendo, isso aqui seria uma prótese de quadril. A parte do acetábulo, que é da bacia, e a parte do fêmur. Hoje, se tem consenso de que o acetábulo não cimentado ele tem resultados melhores. Já o fêmur, tanto faz ser cimentado como não cimentado, os resultados são semelhantes. Então, regra geral, o que nós podemos dizer é que nós temos chance, por exemplo, se você fizer uma prótese hoje, de ficar 90% a 95% dos casos dela estar funcionando daqui a 20 anos. Eu acho que respondeu a pergunta, né, Churoff? Sim, e a outra coisa, outro detalhe que é importante foram as melhorias das técnicas cirúrgicas e a experiência do cirurgião. Isso acho que é uma coisa que foi fundamental. Isso conta muito também. Não adianta você usar uma bela prótese, uma prótese com todos os recursos, se você não implantou a prótese adequadamente. Mas normalmente não é o que acontece, né, Churoff? Sim, hoje não. Hoje, com os membros da cirurgia da Sociedade Brasileira do Quadril são extremamente capacitados para isso. Exatamente. Eu acho que os senhores falaram muito bem, principalmente em relação à evolução da técnica cirúrgica, a evolução do material. Realmente tem um artigo do Lancet falando que a prótese é a cirurgia do século, né, com os melhores resultados. Mas, assim, quais são as complicações? São exceções, mas quais são as principais indicações para se realizar a troca de prótese de quadril? Vamos começar pelo doutor Marcelino agora. Bom, quando ela falha, que é a exceção, nós vamos dizer assim, nós precisamos diferenciar, primeiro, aquelas falhas que acontecem antes dos 5 anos e aquelas falhas que acontecem após os 5 anos da cirurgia, né? Durante os primeiros 5 anos, 2 complicações são mais frequentes, que é, primeiro, a infecção da prótese, que é uma complicação grave e séria, né? A segunda é esse slide que você mostra em segundo lugar, que é a instabilidade, a luxação da prótese, trocando isso aí em miúdos para a nossa plateia, que seria a prótese desencaixar. Então, eu mostrando aqui para vocês, nessa prótese, a prótese ela tem que ficar bem encaixada aqui, o fêmur na bacia. Então, na luxação, o que acontece? Ela escapa, ou seja, ela desencaixa. Então, durante os 5 primeiros anos, essas são as causas de revisão mais frequentes. Depois dos 5 anos, nós temos a soltura, que podemos ver no primeiro slide do lado esquerdo, o fêmur solto aqui, com uma imagem radiotransparente, aqui, imagem preta no fim da prótese. Isso é uma soltura da prótese, né? Isso acontece. Já no terceiro slide, nós temos um acetábulo solto aí, né? Tá certo? E aí, junto também, tem um desgaste.
o plástico desgastou. Vocês vejam que a cabeça ela foi para cima dentro do acetábulo, tanto no penúltimo como no último slide. E essas são as complicações mais frequentes. Então, é o desgaste depois de 5 anos. A soltura, o desgaste, e junto com o desgaste, tem uma coisa que nós chamamos de osteólise, que é quando as partículas do plástico, por exemplo, ou do metal, que soltaram pelos desgastes, começam a se acumular no osso, e isso vai destruindo o osso. Ou seja, ela começa a fazer orifícios, começa a destruir o osso. Isso chama osteólise. Então, acho que essas são as complicações principais que acontecem na prótese do quadril. Doutor Churoff, gostaria de complementar alguma coisa? Não, o que acontece é realmente isso. Então, principalmente o primeiro ano, assim, quando nós temos alguma alteração, ou dor, é por sutura séptica, por infecção. Né? E depois, a luxação é uma coisa que é desagradável para todo mundo, né? Para a própria pessoa que foi operada, assim como o médico que operou, e às vezes não é por causa do médico em si, às vezes são posições, aí depende da parte de idade do paciente todo, porque tem todo um protocolo a ser seguido, né? E o Marcelino colocou muito bem. E, continuando ainda na discussão, a troca de prótese pode ser indicada, mesmo que o paciente não apresente nenhum sintoma no quadril? E por que isso acontece, doutor Churoff? Isso acontece, assim, no consultório, muitas vezes o paciente procura, está fazendo aquela revisão pós-operatória, não tem dor e a gente acaba indicando uma revisão. E por que isso acontece de vez em quando e por que é importante a gente fazer muitas vezes a revisão precoce, o paciente até sem dor, que é essa troca da prótese quadril? A gente tem uma brincadeira, a gente tem uma situação que é o seguinte: a primeira prótese quem indica é a pessoa que tem o problema. Ele que tem dor, ele sabe o quanto que dói, ele sabe o quanto que ele perdeu a sua qualidade de vida. Agora, a revisão da prótese é uma indicação mais do médico. Então, se você observar nessas duas próteses que você tem ali, você tem um desgaste grande do plástico, do polietileno. Então, o que vai acontecer na sequência? Vai começar a bater a cabeça de metal junto com o metal. Isso, essas partículas, como o Marcinho tinha citado anteriormente lá, elas vão começar o quê? A destruir osso. Então, nós vamos perder osso. Então, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de indicar a troca com a preservação de osso. E, às vezes, você não precisa nem trocar todos os componentes. E se você não aceitar, e às vezes a pessoa não aceita, porque você não tenho dor nenhuma, por que eu vou operar? Por que eu vou trocar? Ele deve trocar porque ele vai perder osso, aí ele vai ter que usar um tipo de implante, um tipo de prótese diferente. Às vezes vai precisar de enxerto de banco de ossos, que hoje nós sabemos que cada vez se torna mais difícil, ou a utilização de outros tipos de metais. Então, muitas vezes ele não tem dor, mas tem indicação da troca pelo desgaste, muitas vezes, do plástico, principalmente nessa prótese que está mostrando aqui, que você tem um metal com o plástico, está destruindo, e depois que coloca o metal com o metal, vai formar uma coisa que a gente chama de metalose, ou seja, aquelas partículas do metal vai caindo ali do lado e vai começar a destruir o osso, não perder massa óssea. E daí, quando ele começar a sentir dor, nós já temos uma perda muito grande da parte óssea. Eu vou até, assim, repassar a pergunta, ficou muito bem explicado, viu, doutor Churoff? E eu vou até repassar para o doutor Marcelino, porque aqui acompanhando a gente ao vivo está o Josiano, colega nosso de Curitiba, e ele está perguntando justamente uma coisa que você comentou. Quem indica a revisão, o médico ou o paciente? E eu vou até aproveitar até essa slide que está aí e vou aumentar a pergunta para o doutor Marcelino, que quando a gente indica a revisão, a gente tem que trocar todos os componentes ou a gente pode trocar só algum ou outro componente da prótese? Essa é uma pergunta interessante para responder, né, para os nossos telespectadores. E também, só complementando o que o Churoff disse, até aproveitando essa deixa do Churoff, em que ele diz que realmente sem sintoma tem que operar,
E isso explica a importância do fato da gente ter que acompanhar o paciente que tem prótese pelo menos a cada 2 anos. Por quê? O indivíduo opera e fala, eu não estou sentindo nada, não vou voltar no médico. Não pode. Tem que ir, porque muitos problemas dessa osteólise, elas não dão sintomas. Então, é preciso acompanhar o paciente, é preciso fazer radiografia. Então, ele precisa... Eu costumo dizer o seguinte, que o paciente que faz uma prótese com o médico, esse é o verdadeiro casamento, porque esse aí é até que a morte o separe. Ou que o cirurgião morra, ou que o paciente morra, porque tem que acompanhar a vida toda, né? Então, isso é importante. Agora, veja bem, então, você perguntou sobre o desgaste, Leandro, e realmente vocês me desculpem aqui, vou pegar a cabeça. Veja bem, hoje as próteses elas têm uma coisa muito interessante. Então, aqui nós temos a cabeça com o acetábulo. Aqui tem esse plástico. Então, vamos supor que o plástico gastou. Hoje, as próteses elas têm a característica a chamada de modularidade. Elas são modulares. E por que elas são modulares? Veja, isso aqui está preso no... Opa, vou quebrar uma coisa aqui. Vou ter que trocar a coisa aqui também. Aqui eu tenho o componente metálico na bacia e o plástico aqui. Tá? Vamos supor que o plástico gaste. O que eu faço? Na cirurgia, eu simplesmente vou lá, tiro esse plástico e coloco um novo plástico dentro desse metal sem precisar mexer no metal. Vejam, senhores, a evolução. Então, eu troco esse plástico e eu aproveito porque a cabeça ela também é modular, ela sai. Ó. Então, o senhor pode trocar a cabeça e o plástico sem mexer no fêmur e sem mexer no metal que vai na bacia. Então, nem sempre é preciso trocar tudo. Né? Agora, quando você reconhece que existe algum defeito, por exemplo, o cone aqui da prótese está com problema, ele não aceita bem a prótese, ele pode dar uma corrosão, aí tem que trocar. Ou o acetábulo não está, a parte metálica não está bem fixa, ou também ele tem uma corrosão, o sistema de prise dele, do plástico, está afetado, então você não vai conseguir mais prender o plástico. Então, nesses casos, aí você tem que trocar grande parte da prótese. Acho que ficou claro isso? Ficou bem claro. Até agradecer os modelos que o senhor trouxe, que isso daí ajuda muito a ilustrar. E eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que o paciente faz. Quando vai fazer a troca da prótese, usa a mesma incisão, o mesmo corte que foi feito na cirurgia anterior? Como que é a rotina em relação a essa incisão? E eu vou aproveitar com uma outra pergunta, se usa exatamente os mesmos materiais ou a gente tem que lançar mão de materiais especiais ao se fazer a troca da prótese? Eu acho que aí depende da experiência de cada cirurgião. Por exemplo, você tem o corte, aí onde você vai chegar lá para poder fazer a troca da tua prótese, eu acho que cada cirurgião tem a sua, o que a gente chama de via de acesso, né? Que é para chegar lá onde estão os componentes, e a maneira que você escolhe, muitas vezes, é que menos você vai agredir, né? Então, que menos você vai lesar partes moles. Aí, frisando aquela parte anterior, como o Marcelino comentou, da importância de você acompanhar, que é exatamente isso, é você trocar módulos e não precisar, às vezes, trocar toda a prótese. E quando você precisa trocar toda a prótese, ele demora muito tempo para acompanhar, às vezes uma cirurgia que poderia ser pequena, não é que seja pequena, mas que não precisaria abrir muito o osso, mudar o tipo da tua prótese, você acaba, quando você espera muito tempo, você pode agredir mais. Então, o teu pós-operatório vai ser um pouco diferente. E quanto à questão do implante, é o que foi frisado agora há pouco, né? Se eu tenho lá uma lesão dos módulos da cabeça, que pode ser lá de metal ou alguma outra coisa, e aí vou ter que trocar
coisa. Então, às vezes, eu não vou reutilizar esse material. Eu posso, às vezes, se ele estiver muito fixo, se ele estiver bem fixo, estiver colocado lá da maneira que ele não tem dor, que ele não tem perda de osso, nada, aquele módulo pode, às vezes, ser preservado, pode ser deixado. Mas, às vezes, há necessidade de se trocar tudo. Mas o implante que você usou, que estava lá, que você retira, você não recoloca. Agora, o Schroff, exatamente. Só para chamar a atenção, quando, pela modularidade, a gente substitui algumas partes e mantém o restante, é importante frisar que tem que ser um material da mesma marca, do mesmo modelo. Quer dizer, você não pode misturar materiais. Eu acho que essa era a pergunta da Leandro. Então, não pode misturar. Quando você for trocar tudo, aí você pode pôr um sistema diferente. Mas quando você está utilizando algumas partes do outro sistema, não deve misturar sistemas diferentes nem marcas diferentes. Excelente. E então acho que isso daí ficou bem claro. A outra pergunta é assim, porque muitas vezes quando a gente vai indicar revisão, a gente vê falhas ósseas, tanto na região acetabular e como na região femoral. E eu queria saber e quando que a gente indica, então, e quando que a gente precisa usar banco de osso, né, que seria osso, enxerto ósseo, muitas vezes de um doador cadáver, e também materiais que a gente chama de substitutivos ósseos, que seria o metal de alta porosidade. E o que seria esse metal de alta porosidade? Bom, então, só voltando ao que nós tínhamos dito, quando tem o desgaste ou tem materiais que a própria prótese solta, isso, como já dissemos, vai destruindo o osso. Bom, uma vez que vai destruindo o osso, dependendo do grau de quanto destruiu, que você está mostrando aí uma coisa que é um exagero, né? Destruiu praticamente a bacia inteira, né? Então, você tem uma situação em que você tem defeitos ósseos. E você, para ter uma prótese bem estabilizada, bem fixa, você tem que reconstruir a parte óssea. Você tem que deixar o osso adequado para que ele possa suportar a prótese. Senão, a prótese não fixa aí, onde não tem osso. Então, você lança a mão de coisas diferentes. A primeira coisa que a gente lança a mão é o tipo do enxerto autólogo, ou seja, o enxerto do próprio paciente. Esse é o preferido. Esse é o que nós todos buscamos utilizar. Mas, muitas vezes, como numa situação dessa aí, Leandro e Schroff, onde a quantidade de osso aí é absurda, você não tem como usar o osso do paciente. Você tem que usar o osso que nós chamamos homólogo, que é o osso de banco de osso ou o osso de cadáver. Aí é uma outra situação. Quando não é possível ou não temos acesso ao banco de osso, aí existem duas oportunidades. Uma é usar o que nós chamamos, mesmo que seja para a população mais leiga, vamos usar o termo correto. Eu não gosto de usar substituto ósseo. Por quê? A única coisa que substitui o osso é o próprio osso, né? Então, na verdade, o que nós usamos aí são análogos ósseos. O que é análogos? São substâncias que têm a mesma função, mas têm origem diferente, né? Então, os análogos ósseos podem ser utilizados. Ou, por fim, quando nós não temos acesso a isso, nós podemos usar os chamados metais ultraporosos ou metais porosos. Eu até agradeço a você, Leandro, usar esse termo, porque normalmente o pessoal usa metal trabecular. Metal trabecular é um nome comercial com patente registrada. Isso não é o nome de uma estrutura. A estrutura geral disso são chamados metais porosos ou ultraporosos, que aí tem vários modelos. Eu sei que você tem até um que você trouxe aí, Leandro. Você não quer mostrar um metal ultraporoso aí para nós, ao vivo aí, que você tem um? Você tem um ao vivo aí, né? Tem, vou parar o vídeo. Isso. Nesse metal ultraporoso, o que acontece? Então, aqui só para explicar, esse daqui é o metal ultraporoso, eu vou colocar bem perto da câmera, a gente vê que a porosidade é aumentada, esse daqui é o de titânio, e a gente tem um outro também, que seria esse daqui,
que é o trabecular propriamente dito, que é o de tântalo, né? Que é outra liga metálica. Então, isso o que acontece? Você usa metal com cunhas, com coisas que preenchem essa parte do osso que está faltando. E por ele ser ultraporoso, o osso cresce dentro desse metal e estabiliza a prótese. Então, esses são os mecanismos que a gente pode... São as opções que nós temos para reconstruir. Claro que, em algumas circunstâncias, um ou outro tratamento são mais bem indicados do que outros. E a outra situação que acontece é que hoje, cada vez mais, nós temos dificuldade em conseguir enxertos, né, mesmo de banco de tecidos. Então, para a legislação, é muito mais difícil. Então, com isso, o crescimento dos materiais ultraporosos, nós podemos quantificar o quanto que perdeu da parte óssea e tentar reconstruir com esse tipo de metal. E chega a situações onde nós não temos nem o que fazer, que acaba, às vezes, tirando todo o implante e ficando com o quadril balsante. Balsante que é sem a prótese. Eu acho que ficou muito bem respondido. E a gente já está quase chegando no termo do nosso talk show. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, e também que o paciente pergunta, porque o resultado da prótese primária, como o Dr. Marcelino falou, é muito bom. Então, a gente tem uma taxa de sucesso a longo prazo muito alta. E eu queria saber de vocês, dos senhores, se os resultados das cirurgias de revisão de ATQ, elas são tão bons como da prótese que a gente fala que é primária, e se os índices de complicações são semelhantes à prótese primária. Dr. Shiroff. Okay. Então, veja, é evidente que há uma diferença, porque nós não estamos mais trabalhando num leito virgem, né? Onde nós tínhamos um desgaste, onde tinha gasto lá, então nós já temos lá para trocar, que isso que é importante, que foi frisado tanto para mim como para o Marcelino, que é importante o acompanhamento, para você não ter perda de osso. Que é evidente que se você vai fazer uma prótese, o tipo de prótese vai ser uma prótese diferente, né? O resultado, muitas vezes, ele acaba, a longo prazo, tendo um resultado bom. Mas o pós-operatório é um pouco mais complicado. É uma cirurgia que é muito mais demorada, é uma cirurgia que é mais agressiva, o tempo para que a utilização de um par de muletas, para ele utilizar, para até o osso crescer ali, dependendo do enxerto que você utiliza, o tempo que você vai dar para ele poder soltar a carga, o peso em cima, é um pouco diferente, sim. E só voltando daí num tanto lá, que é a primeira, que a gente fala assim, ó, o grau de satisfação da prótese primária de quadril, realmente é considerada a segunda, ela só perde realmente para cataratas. Então, é importante quem tem sua prótese de quadril fazer o acompanhamento, para evitar que ele tenha uma perda, como você mostrou naquela imagem de raio-x, né? Que ali é muito mais difícil para você reconstruir, é muito mais difícil para recuperar, você tem perda de força muscular, então, às vezes, o resultado fica um pouco comprometido. Doutor Marcelino, gostaria de comentar? Eu gostaria. E uma coisa só para chamar a atenção, a cirurgia de prótese primária é uma cirurgia, assim, embora tenha variabilidade de acordo com o tipo de problema que o paciente tenha, mas é uma técnica assim, muito bem estabelecida. Você tem os passos técnicos muito estabelecidos. A cirurgia de prótese hoje, ela demora aí 1 hora e 20, prótese primária, etc. Né? Então, guardadas as diferenças com relação ao diagnóstico e à situação óssea, a cirurgia de revisão já é totalmente diferente no seguinte sentido. Ela abrange um leque muito grande de situações. Ela pode ir desde uma revisão em que você só troca o plástico e a cabeça, que é uma coisa bem simples, até aquela que você mostrou o raio-x, que a bacia está totalmente destruída. Então, os resultados são muito dependentes do grau de destruição que se encontra o quadril
e do grau de reconstrução que você São tem que 20 fazer. horas. Né? Então, por isso que os resultados são muito variáveis. As complicações são maiores, as taxas de infecção chegam a ser até 6 vezes maiores do que na primária, a taxa de luxação 3 a 4 vezes maiores do que na prótese primária. E, então, é uma cirurgia que realmente as complicações são bastante grandes. E a gente tem uma pergunta que foi feita aqui ao vivo, do Epitácio. Ele está perguntando que aqueles pacientes hoje em dia são cada vez mais ativos. E qual que é a orientação para aquele paciente que fez uma prótese primária em relação à atividade física e à durabilidade da prótese? Bom, eu respondo, então. Veja bem, o desgaste da prótese ela é uma consequência do uso, não do tempo. Né? Quanto mais você usar, mais ela vai gastar. Isso não tem dúvida. Agora, se você andar, se você evitar impacto na prótese, por exemplo, correr, você já não deve correr. Né? Andar é uma coisa, correr é outra. Porque quando você corre, a prótese ela tem um mínimo movimento, então, quando ele bate o pé no chão, ela volta a bater a prótese e dá impacto. Isso aí é extremamente deletério para a prótese. Né? Agora, atividade física pode-se fazer natação, é possível jogar bote, é possível jogar uma série de coisas aí, mas evitar, vamos dizer assim, movimentos que podem colocar a prótese em risco. Né? Agora, andar, pode andar à vontade. Não evite de andar. Você pôs a prótese para andar. Ande. Só não corra, mas ande à vontade. Não precisa economizar por isso. Você operar a qualidade de vida. Né? Aí concordo com o que o Marcelino está comentando, só que hoje, que a gente vê no dia a dia, Marcelino, que basicamente a maioria das pessoas não obedece mais isso. Né? E por isso que a gente tem muitas complicações. Exato. Eu tive um paciente que, com 15 dias de prótese, foi jogar tênis. Né? Felizmente, não aconteceu nada no momento, mas depois tornou a prótese mais instável. Né? Então, um paciente que tinha tudo para evoluir muito bem, por causa de um descuido, né, do próprio paciente, porque isso a gente orienta bem. Use, mas use, vamos dizer assim, use um uso racional da prótese. Peça ao seu médico dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas, basicamente, é isso. Andar à vontade, não tem problema. Então, gostaria, nesse momento, de agradecer o privilégio de ter a companhia aqui, as explicações de 2 ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Quadril, o Dr. Marcelino, o Dr. Chiroff. São pessoas muito experientes, com uma bagagem muito grande em relação à prótese de quadril e também nas cirurgias de troca, né, que a gente chama de revisão de prótese de quadril. Gostaria de agradecer mais uma vez o apoio e toda a iniciativa e parabenizar a diretoria em nome do Dr. Giancarlo, que nesse trabalho árduo de levar orientações e explicações ao público, aos nossos pacientes, ao público leigo. Agradecer e parabenizar também o Dr. Pedroni, que é o diretor de comunicação de nossa sociedade, que está fazendo um trabalho árduo nas nossas mídias sociais, e pedir a todos que acompanhem a Sociedade Brasileira de Quadril no Instagram, no Facebook e no YouTube. E para quem esteja assistindo a esse vídeo, se tiver alguma dúvida em relação às doenças do quadril, procurar no nosso site a Sociedade www.sbquadril.org.br e procurar um cirurgião de quadril, um médico especialista nas patologias de quadril, que hoje nós temos membros titulados em todos os estados do Brasil e todos eles bem capacitados a resolver o seu problema. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós agradecemos. Boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade.